Você está ouvindo o programa Consultoria Filosófica Comportamental com Vânia Souza. Neste bloco, opinião legal. Opinião legal. Título: Empreendedores sem CNPJ. Com a pandemia, muita gente ficou desempregada. Com o aumento do desemprego, tivemos um aumento de pessoas que passaram a empreender. Ter o próprio negócio nem era um sonho, porém, foi a única saída para conseguir pagar as contas, se sustentar e ter principalmente dignidade. Acontece que muitos brasileiros estão empreendendo na ilegalidade. Primeiro, que para ser empreendedor é obrigatório ser pessoa jurídica. Isso quer dizer que para ter uma empresa ou até mesmo um MEI é necessário ter o CNPJ. Qualquer atividade praticada sem o CNPJ ativo levará o empreendedor a ser considerado um fraudador. No dicionário do Google, fraude é qualquer ato ardiloso, enganoso de má fé, com o intuito de lesar ou ludibriar outrem, ou de não cumprir determinado dever. O cadastro no CNPJ é o dever que o empreendedor deverá cumprir. Podemos dizer que o CNPJ dá vida a qualquer empresa. É semelhante à certidão de nascimento da pessoa física, que prova a existência real da pessoa. Sem a certidão, o ser humano não tem identificação. Não existe legalmente. Assim, também, cada empresa terá o seu CNPJ para comprovar no mundo jurídico e legal que ela existe. O CNPJ é o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Depois que a empresa adquire um CNPJ, tem que cumprir algumas obrigações. Aliás, a vida é assim, cheia de obrigações para cumprir. Para a pessoa física, por exemplo, para votar precisa do título de eleitor. E para dirigir precisa da carteira de motorista. Além disso, tem suas obrigações morais. A pessoa física tem que preservar a sua boa reputação. Caso contrário, ninguém dará créditos a ela. A pessoa física também tem impostos para pagar, tais como o IPTU e o IPVA. Se não pagar, corre o risco de perder a casa e o carro. Para a pessoa jurídica, é mais ou menos isso. É preciso comprovar também que é uma boa pessoa jurídica. Como? Cumprindo as obrigações que o governo exige, pagando seus impostos, comprando e vendendo com notas fiscais. A grande reclamação da maioria dos grandes empresários no Brasil é a quantidade de impostos que uma empresa é obrigada a pagar. Realmente, isso é real. Os impostos são inúmeros. O MEI ainda tem uma vantagem. O imposto é um valor fixo e bem mais baixo que de outras empresas. Mesmo aquelas empresas situadas em periferias, tais como aquele mercadinho, hortifruti, a lojinha que vende cosmético, o vizinho que assa pães na garagem, a única coisa que todos são iguais é a obrigação de se cadastrar no CNPJ.
Ter o CNPJ traz segurança para a empresa e também aos consumidores que cobram dessa empresa. Seria interessante se todo consumidor conferisse se a empresa que ele adquire qualquer tipo de produto ou contrata um determinado serviço possui o CNPJ. Mas sabemos que nem todos consultam, afinal, o único meio de acessar o CNPJ é entrando na página da Receita Federal do Brasil, com o número do CNPJ em mãos, confirmar se a empresa existe, mesmo se verificar a situação cadastral dela. Se ela tiver em situação cadastral normal, a Receita Federal informará que é uma empresa ativa e que está em ordem com as suas obrigações. Caso tenha algum problema, será considerada inapta ou inativa. Ou seja, a empresa não cumpriu com alguma obrigação que o governo exige. Se a Receita Federal informar que ela está baixada, isso quer dizer que nem deveria estar de portas abertas, muito menos oferecer qualquer tipo de mercadoria ou serviço. Parece complicado, não é mesmo? Porém, essas são regras que um empreendedor precisa cumprir. Existe uma grande facilidade para abrir um MEI. Tem muita gente que sozinha consegue abrir um MEI. Basta ter qualquer terminal com a internet e saber qual é a atividade que irá executar. Como o MEI não tem uma receita muito grande, pois a princípio não pode ter um faturamento maior que R$7.000 por mês. Pensa em pagar um contador, é um pesadelo. Aí o MEI que vinha um valor de imposto que não passava de R$70, esquece de pagar o imposto. Não entrega nenhum tipo de obrigação exigida pelo governo. E quando menos se espera, fica sabendo que o barato saiu muito caro. Corre o risco de perder o MEI e ainda precisa pagar todos os impostos atrasados com multa e juros. Mesmo que pareça complicado cumprir a lei, pior mesmo é não cumprir. Não dá para viver uma ilegalidade e acreditar que não será pego. Uma hora ou outra a Receita Federal chega até cada um. A Receita poderá chegar até esses empreendedores sem CNPJ por diversos meios. Seja por uma denúncia, por constatar o volume de dinheiro movimentado na conta corrente da pessoa, pela entrega da sua declaração de imposto de renda. Pessoa física. Normalmente a Receita Federal faz algumas operações para combater fraudes. Eles miram um tipo de fraude e conseguem alcançar qualquer um. Eles realmente são feras em desarticular qualquer fraude. Então, não é bom duvidar do bom desempenho desse órgão. Que a opinião legal de hoje possa trazer muito mais que um alerta para o empreendedor. Ande na legalidade, mas que tenha proporcionado um pouco de conhecimento e interesse em saber sempre mais. A opinião legal é da Silmara Cristina de Souza. Para entrar em contato, anota aí o telefone: 011 98911 3749. Repetindo: 011 98911 3749. E-mail: silmarasouza59@gmail.com. Redes sociais: Silmara Souza. Blog: Sil, Solução de Inteligência Legal. Então, finalizamos aqui. Opinião legal. Você acabou de ouvir
Opinião Legal, aqui no programa Consultoria Filosófica Comportamental com Vânia Souza.